O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 358. Igual ao que exatamente está acontecendo aqui. Igual ao jogador Yoon-se ainda está lançando ataques poderosos. Igual a não tanto quanto durante o quarto jogo, mas ainda assim consideravelmente ameaçador. Igual à seleção nacional, controlem-se. Nesse ritmo, mesmo com Seong Ji-han sendo banido, podemos perder. Acreditava-se que a quinta partida seria a favor da América, com Seong Ji-han sendo banido. No entanto, o curso do jogo tomou uma direção inesperada. Uau! É uma flecha do vazio explosiva. Estrondo. Quando Yoon-se soltou a corda do arco, uma enorme explosão eclodiu dentro do acampamento americano. Originalmente, a Void Arrow era difícil de bloquear mesmo com uma barreira devido à sua capacidade de transcender o espaço. Com o acréscimo de explosões massivas, os jogadores americanos ficaram em total desordem. Como podemos bloquear isso? Espere, Yoon-se não era assim antes? Droga, isso deveria ter sido usado na Liga Espacial. Por que liberar tudo na Liga dos Campeões do Mundo? Como fica evidente pela vitória da seleção coreana no primeiro jogo, a diferença de poder entre as seleções coreana e americana, sem Seong Ji-han, havia diminuído significativamente em comparação com antes. Na verdade, em termos de intervenientes principais, a Coreia até ultrapassou em algumas áreas. E aqui, quando o jogador-chave da Coreia, Yoon-se, causou uma explosão de vazio. Tudo bem, é a minha vez agora. Yoon Se-jin dizimou os jogadores americanos perturbados. A balança da vitória começou a inclinar-se lentamente em direção à Coreia. Ponto de interrogação. O que está acontecendo? Por que estamos ganhando? Fui para a cama pensando que havíamos perdido depois de ver as escolhas de banimento. Depois acordei com aplausos vindos do apartamento. O que está acontecendo? Yoon-se está mostrando o mesmo poder do quarto jogo, haha. O status de morto-vivo passou, mas o aumento de poder permanece? Uau! Isso é uma loucura. Hahaha. Mas além de Yoon-se, os outros guerreiros que se tornaram mortos-vivos parecem iguais. Seong Ji-han, com os braços cruzados, observou de perto os movimentos dos jogadores. Na verdade, outros guerreiros que se tornaram mortos-vivos tiveram seus status completamente redefinidos no quinto jogo. Mas apenas Yoon-se manteve seu vazio amplificado. No entanto, o vazio está diminuindo gradualmente. Ninguém percebeu devido à natureza impactante da explosão do vazio, mas Sang Ji-han, que manipula o vazio, percebeu que o poder de Yoon-se estava enfraquecendo lentamente. Ela absorveu mais de 90% do meu vazio durante o estado morto-vivo, o que parece ter perdurado no próximo jogo. O fornecimento de vazio de Seong Ji-han parou no quarto jogo, e o estado de morto-vivo também foi suspenso, mas ao contrário de outros guerreiros que não conseguiam conter o vazio, Yoon-se, que podia manipular o vazio, conseguiu reter parte de seu poder. Esse fenômeno é possível porque é vazio. Olhando para Yoon-se demolindo o acampamento americano, os olhos de Sang Ji-han brilharam. O jogo da Liga dos Campeões do Mundo, na verdade, não foi criticamente vital para a sobrevivência da humanidade como um todo. No entanto, Yoon-se mantendo o vazio apresenta utilidade potencial na Liga Espacial mais tarde. Considerando que a taxa de vitórias da humanidade caiu significativamente quando fui banido. Esta pode ser uma variável significativa. Assim, o jogo evoluiu numa direção totalmente oposta às expectativas originais. Igual a seleção americana, está desmoronando. Igual a completamente despreparado para aquela explosão roxa. O que os guerreiros estão fazendo? Igual a Seong Ji-han foi banido do último jogo. E vamos perder a Liga dos Campeões do Mundo também? As vozes dos comentaristas americanos, que gritavam de forma intermitente, gradualmente se encheram de tristeza. Eles poderiam muito bem ter preferido que Seong Ji-han não tivesse sido banido. Esperando a vitória apenas para serem derrotados por um golpe inesperado, a decepção deles dobrou. E então, igual o jogador estéreo tenta se segurar, mas acaba caindo. A Liga dos Campeões do Mundo, no final, vai para a Coreia. No final das contas, foi a seleção coreana que conquistou a vitória no quinto jogo. Igual a seleção coreana é assustadora. Mesmo sem o jogador Seong Ji-han, eles mostram sua força. Igual a nesse ritmo, veremos o idioma do canal 0 mudar para coreano? Igual a de fato, até nossas posições podem estar em risco. Embora os resultados do jogo tenham ido contra as expectativas de todos, os comentaristas americanos brincaram, meio a sério, sobre a perda do número 1 do ranking nacional para a Coreia. Como sempre, os comentaristas yankees estão exagerando em suspirar. Como a Coreia poderia chegar ao primeiro lugar ao vencer a Liga dos Campeões do Mundo? LOL. A classificação nacional não é decidida por algumas vitórias na Champs. Os pontos ganhos regularmente são o que importa. Inicialmente rejeitando as observações dos comentadores americanos sobre a mudança para o coreano. Mas já estamos atrás da Índia em terceiro lugar. Eles ganham muitos pontos graças à sua população? Como é que os alcançamos? É porque Seong Ji-han ganha muitos pontos para nós. Haha, se continuarmos ganhando a Champs mais algumas vezes, poderemos realmente ver transmissões coreanas no canal 0. Uau!
Seria incrível ver o coreano sendo falado no canal 0. Seong Ji-han já não estava em uma dose letal de orgulho nacional? Seong Ji-han está em outro nível agora, hahaha. Os telespectadores começaram a cogitar a possibilidade de ameaçar o ranking do terceiro lugar. Enquanto isso, tendo vencido a Champs, parece um pouco demais para mim continuar participando das partidas da seleção nacional. Seong Ji-han ponderou enquanto assistia ao jogo em andamento. A classificação da Liga Espacial impactou o destino da humanidade, mas será que ele ainda precisava intervir nessas partidas entre países? Parece que estou me intrometendo nas brigas das crianças. Seong Ji-han, o único grande mestre da Liga da Humanidade. Se ele participou ou não, quase pré-decidiu o resultado do jogo. Se a humanidade já esteve na última posição da Liga Espacial, a classificação nacional importava. Mas agora, com a humanidade em alta posição na Liga Espacial e menos portais de masmorras abertos, as classificações nacionais não pareciam tão críticas. A escalação da nossa seleção também melhorou significativamente. A seleção coreana não era mais o time de baixo escalão de antes sem Seong Ji-han. Já com muito o que fazer, ele pensou em se aposentar da seleção nacional. Então, Yoon Seo, que acabou de sair do conector Battle.net, correu alegremente até Seong Ji-han. Tio, sou o MVP da Liga dos Campeões do Mundo. E o MVP da série também. Legal, parabéns. Hehe, foi tudo graças ao buff de Undead no quarto jogo. Mas por que o poder do estado morto-vivo permaneceu? Usar minhas flechas vazias foi tão emocionante. Eu pude sentir a adrenalina de varrer os inimigos como o tio sempre faz. Você poderia manipular o vazio. Portanto, parte dele permaneceu. Ah, mas tio, você não parece muito feliz com a nossa vitória? Ah, estava pensando em se aposentar da seleção nacional. Se aposentar? Essa conversa chamou a atenção do treinador No Young-jun, que se aproximou em estado de choque. Ji-han, o que você está dizendo? Ah, só pensando, agora que a equipe está mais forte e me sinto culpado demais para competir contra outros países. Tendo vencido a Champs e a Liga dos Campeões do Mundo, não é o momento perfeito para se aposentar. Isso é. Além disso, preciso continuar treinando para a Liga Espacial. É difícil conciliar isso com o calendário da seleção nacional. Não, isso não importa nada. Basta sair sempre que tiver tempo. Quando você estiver treinando, não se importe com a nossa programação. Ah, mas como posso fazer isso? Sempre tive o cronograma em mente. Quando foi esse o caso? Embora Seong Ji-han não tivesse prestado muita atenção ao calendário da seleção nacional, ele fingiu que prestava. Yoon Seo revirou os olhos com a afirmação de seu tio. Não, ok, você não precisa jogar, basta ter seu nome na equipe. Até mesmo usar um cartão de banimento já é um grande problema. Claro, se você realmente não pode, então não há nada que eu possa fazer. Mas você não quer ser o número 1 na Coreia? Quando vamos parar de assistir legendas em coreano no canal 0? Vamos mostrar ao mundo a nossa orgulhosa língua coreana. Mas já estou transmitindo muito em coreano. Isso é verdade. Canal de Seong Ji-han, assistido em todo o mundo. Embora traduzida automaticamente, a voz inicial era em coreano, afinal. Tudo bem, se você tiver certeza absoluta. O técnico No Young-jun suspirou suavemente, desistindo de mais persuasão. O treinador e o jogador. Normalmente, o treinador tinha mais autoridade, mas quando o jogador era uma força-chave, a dinâmica de poder muitas vezes se inverte. Ainda mais quando se trata de Seong Ji-han. Até o técnico da seleção representativa da humanidade ficou intimidado. Muito menos o técnico da seleção nacional. Então vamos organizar uma coletiva de imprensa sobre aposentadoria. No momento em que Seong Ji-han estava prestes a finalizar sua aposentadoria e até considerar realizar uma coletiva de imprensa hoje. Você adquiriu a Liga dos Campeões do Mundo. Você alcançou a conquista especial, vitórias consecutivas. Constellation Fame aumenta em 2000. Uma mensagem apareceu diante de seus olhos. Vencer aumenta a fama da constelação, e isto deve substituir as conquistas. Ganhar a Liga dos Campeões do Mundo conta para a vitória. Vendo sua Constellation Fame aumentar em 2000, Seong Ji-han fez uma pausa em seu discurso. Se houver uma conquista para vitórias consecutivas, poderia haver também uma para a Coreia alcançar o primeiro lugar? Honestamente, os 2.000 pontos de vitórias consecutivas não foram muito. Mas se a Coreia pudesse realmente alcançar o primeiro lugar, talvez a recompensa fosse maior. Dada a tendência atual, alcançar o primeiro lugar não é impossível. Coreia e EUA. Excluindo Seong Ji-han, os jogadores de primeira linha provaram estar iguais nesta partida. No entanto, a base de jogadores abaixo era esmagadoramente superior do lado dos EUA, o que deveria ter dado aos jogadores americanos uma pontuação diária muito maior em pontos Battle.net. No entanto, Seong Ji-han sozinho compensou essa diferença, tornando a diferença diária entre os dois países quase insignificante. Talvez eu fique na seleção nacional até chegarmos ao primeiro lugar. Se vitórias consecutivas dessem 2.000 pontos, talvez alcançar o primeiro lugar, se houvesse tal conquista, daria mais. Parece que eu deveria me aposentar depois de alcançar o primeiro lugar.
Seong Ji-han reverteu sua decisão de se aposentar ao ver a mensagem. Isso é sério? Sim, mas participarei dos jogos da seleção nacional a meu critério. Não que antes fosse diferente. O técnico No Young-jun quase deixou escapar, mas o que realmente saiu estava longe de ser seus verdadeiros sentimentos. Meu Deus, é claro, mesmo que seja a final da Champs, você não precisa comparecer. Apenas nos empreste seu nome. Seleção coreana traz para casa a Liga dos Campeões do Mundo. MVP da série da Liga dos Campeões do Mundo, concedido a Yoon Seo. Coreia derrota os EUA sem Seong Ji-han, apresentando a essência do campeão. A Coreia ultrapassa a Índia, subindo para o terceiro lugar no ranking mundial. Seong Ji-han se aposentará da seleção nacional, o técnico No Young-jun descarta como rumores infundados. A seleção coreana, confirmada como a mais forte deste ano. No entanto, a alegria da vitória foi efêmera. Seong Ji-han realmente pensou em se aposentar? O treinador disse que eram boatos infundados, hahaha. Onde você ouviu essa fofoca? Nem é verdade? Os jogadores ouviram que Seong Ji-han estava prestes a dar uma entrevista coletiva sobre aposentadoria. Sim. Ha Yeon-jo mencionou isso durante sua sessão de bebidas na celebração do Battletube, hahaha. O lapso de língua de Ha Yeon-jo durante sua transmissão no Battletube, enquanto embriagado, se espalhou pelo mundo, acendendo o debate sobre a aposentadoria. Os estrangeiros estão fazendo barulho, implorando para que ele se aposente e continue sendo o herói da humanidade. Ele já não é o herói da humanidade? Vamos compartilhar ele com todo mundo, hahaha. O GH não. Quero monopolizá-lo um pouco mais que até chegarmos ao primeiro lugar. Essa Uni, eu sabia que ela seria problema quando ela começasse a beber. E lá vai ela, causando problemas. Yoon Seo balançou a cabeça ao ver mais discussões sobre a possível aposentadoria de Seong Ji-han do que sobre a vitória na Liga dos Campeões do Mundo. Tendo finalmente vencido o MVP da série na Liga dos Campeões do Mundo, sua conquista foi totalmente ofuscada pelo incidente de quase aposentadoria de seu tio. Bem, eu também me concentraria no anúncio da aposentadoria, para ser honesto. Yoon Seo assistiu os comentários do Battletube de Ha Yeon-jo se acumularem com respostas em tempo real quando Mãe, faz algum tempo. Ela recebeu uma mensagem da constelação, a bruxa do vazio. O vazio que você adquiriu da última vez. Você ainda o tem? Você sentiu algum sinal de estar sendo consumido por isso? Está bem, o vazio que o tio me deu já desapareceu. Isso é bom. Usar as flechas do vazio me fez querer aumentar ainda mais meu vazio. Isso é possível? Ainda não. Ainda não? Os olhos de Yoon Seo se arregalaram ao ler a mensagem de sua mãe. Inicialmente, ela foi informada de que isso não era absolutamente possível. Mas algo no tom parecia sutilmente diferente agora. Então. Tudo bem, você pode passar isso para Ji-han para mim? A bruxa do vazio enviou um item. Mãe, e o tio já está forte. Inventário. Resmungando com a mãe, Yoon Seo abriu seu inventário e tirou o livro que acabara de aparecer no final. Esgrima Taiji?